Queridos amigos, queridos ouvintes, queridos espectadores, estamos aqui novamente, em nome da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos canais virtuais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Então, que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo de todas as horas, nos abençoe e nos fortaleça novamente nestes momentos, no seu imenso amor. Que possamos desfrutar da proteção, do amparo, da intuição, das suas falanges benfazejas que se encontram conosco neste momento, nos envolvendo na sua imensa paz. Que possamos ter sempre esta garantia de que Jesus segue no leme, segue firme no comando das ações que dirigem a evolução de toda a humanidade. E que assim seja. Então, meus queridos amigos, seguindo nosso programa de reflexões a respeito do Espiritismo, hoje estamos trazendo um tema que tem o seguinte título: A Grande Lição de Jesus, que foi extraído majoritariamente do livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier com Emmanuel, mas também tem trechos, tem reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro A Boa Nova, de Chico com Humberto de Campos. Bem, sempre nos foi muito difícil entender os ensinamentos de Jesus. Compreender o que ele queria nos dizer com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de amar os nossos inimigos, de dar a outra face ao agressor, de não julgarmos para não sermos julgados, etc. O que Jesus, na realidade, queria nos ensinar e deixou a Boa Nova como uma ferramenta para o nosso aproveitamento é sobre a nossa modificação íntima, sobre a elevação dos sentimentos ao patamar do amor. Sobretudo, que nós pudéssemos entender a sua vida para termos a nossa vida, o seu comportamento, suas atitudes e seu sacrifício para que pudéssemos trilhar a nossa caminhada. Jesus nasceu na Terra em um ambiente de lutas e conspirações. Viveu na Palestina durante o reinado de Herodes Antipas, um rei frívolo e inconsequente, acusado de estar envolvido em vários crimes, como, por exemplo, a morte de João Batista, decapitado por influência da sua companheira, Herodias, que era ex-esposa do seu irmão Herodes Felipe, e a condenação e a crucificação de Jesus também passou por influência de Herodes Antipas. Então, neste ambiente hostil, dominado pela ignorância e o poder a ferro e a fogo, nasceu e viveu Jesus. Jesus, segundo os profetas, era o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro,
enfrentou graves obstáculos e desafios para poder transmitir a sua mensagem de amor e de paz. Veio para cumprir as profecias dos antigos. Apresentava-se como o Consolador, o nosso Salvador, como esclarece Emmanuel a respeito. Emmanuel nos diz que do seu divino apostolado nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica acabou acrescentando nos séculos posteriores à sua vinda à Terra. No entanto, está reafirmado que a sua lição de amor e de humildade foi a única em todos os tempos da humanidade. Dele falavam profetas do Antigo Testamento. Israel, Zacarias, Isaías. E lá, muito antes da manjedoura e do Calvário, Isaías, 700 anos antes de Cristo, a gente podia, e a história nos coloca, que eles diziam daquele que viria para separar a humanidade em antes dele e depois dele, diziam mais ou menos o seguinte: levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de desonras, baixezas, humilhações e torpezas, e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Eram as palavras dos profetas. E seguiam eles. Presumireis na sua figura um homem vergado ou vergando, dobrando o peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades, das nossas injustiças, das nossas arbitrariedades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um verdadeiro cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como a de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Então isso vinha sendo dito pelos profetas, anunciando o Messias que viria para salvar a humanidade. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Ocidente e do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa, generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade das suas lições sublimes.
mostrando aos homens que a verdade dispensava suntuosos aerópagos, que era uma espécie de tribunal de justiça de Atenas, de fóruns, de templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza, junto aos pobres. Suas pregações eram nas praças públicas, verificando-se que a sua plateia eram os seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu ele, sim, Jesus, estamos falando da grande lição, né? Combateu ele pacificamente. A ferramenta de Jesus era o exercício do amor. Todas as violências oficiais do judaísmo e do Império Romano, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, superior às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria, vejam bem, meus irmãos, já teria irmanado todas as religiões e povos da terra se a impiedade dos homens não se fizesse valer pelo peso da iniquidade na balança da redenção humana. Somos nós que ainda não entendemos e não introjetamos os seus ensinamentos naquilo que a terra está destinada. O Cristo Consolador imprime novos rumos à caminhada ascensional do Espírito, apontando-nos um sentido diametralmente oposto ao que até então vínhamos realizando. Com Jesus, o homem aprende a buscar Deus em espírito e em verdade no seu íntimo, libertando-se do peso dos rituais e das teologias religiosas, dogmáticas, exteriores. Com as orientações seguras do Cristo Consolador, o ser humano alcança então um novo patamar evolutivo. Qual é? O de ser colaborador de Deus. O Cristo, Jesus, foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, que há de aproximar os homens e torná-los e nos tornar todos irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os seres uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores, ao contrário daqueles que hoje a habitam. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9. Não nos compete fornecer uma nova interpretação como estudiosos de Jesus da palavra eterna do Cristo e nos seus evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo. O que compete a nós e às comunidades e os adeptos é
a observação e a vivência dos seus ensinos imortais, aplicando a nós mesmos nos mecanismos da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral, na sublime exemplificação de cada um e de todos, porque se a manjedoura e a cruz constituem um ensinamento inolvidável, muito mais deve representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes, com as dificuldades, com as diferenças da vida na Terra. Duas lições inesquecíveis decorrem para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de nos renovar os institutos sociais e políticos da humanidade. A transformação moral nossa dentro de uma nova era de justiça econômica e uma concórdia universal. É isso que nós devemos extrair de suas lições amorosas. É isso que nós... Pode parecer até que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam utopias para alguns, sejam consideradas remotas para outros, em face da nossa vida imperialista, materialista, imediatista que vivemos. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já giraram, já passou a roda do tempo e a palavra divina aí se encontra. 2000 anos em que nós, seres humanos, nos estraçalhamos em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiamos e trucidamos em nome dos seus ensinamentos de perdão e de amor. Massacramos esperanças de todos os corações. Contudo, o século que nós estamos vivendo deve assinalar a transformação visceral de toda a humanidade, de todos os departamentos da vida na Terra. E como nós não optamos pela ferramenta do amor, a dor completará as obras generosas das verdades cristãs. Porque nós repelimos o amor nas nossas cogitações de progresso. O que vemos hoje é um crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem e apresentarem os valores de maturação espiritual de seus povos, porque 2 milênios já se passou. O progresso científico que alcançamos e as mais nobres conquistas na área da ciência e da tecnologia reclamaram um banquete de morte e de ambição. E enquanto a política do mundo se tornar ou se apresentar maneteada desses dolorosos fenômenos que nós temos assistido nesses 2 milênios, nós estamos deixando fluir o tempo por entre os nossos dedos, esperando que as augustas lições do Mestre Jesus nos atinjam de fora para dentro, quando na realidade a mensagem misericordiosa dele é de dentro para fora. Mas deixando um pouco de lado esses problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na Terra,
como um tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Muitas vezes nos corações dos humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Há necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas. Será que há necessidade para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade? E para tornar isto realidade, lembramos a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra. Recordemos, então, numa história, porque muitos e muitos discípulos nesses 2 milênios repetiram a sua lição. E a que eu lhes conto agora brevemente é de um monge de Manilha, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, ele soluça, desesperadamente, se dando como inocente e pensando quase em voz alta, ou falando: como, pois, será possível que eu morra assim inocente? O que eu fiz? Onde está a justiça? Que fiz para merecer tão horrendo suplício? Um companheiro de lida, ao perceber esse desespero, chegou perto dele e murmurou-lhe aos ouvidos a seguinte frase: Jesus também era inocente, meu irmão. Passa, então, aos olhos daquele que se sentia vítima, um clarão de misteriosa beleza, secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado, e quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Então, meus irmãos, muitos deram o seu exemplo, fizeram a sua lição como a grande lição de Jesus. Neste sentido, a humanidade tem como destino aceitar, cedo ou tarde, os elevados ensinamentos do Evangelho, que constituem em essência, conforme assinala Humberto de Campos, a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito na terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Está lá no livro Boa Nova. Que maravilha de mensagem. Ainda que tenhamos ou que não tenhamos no momento condições morais e intelectuais para compreender a dimensão espiritual de um Cristo planetário que esteve entre nós, o mais perfeito guia e modelo oferecido por Deus à humanidade, nem a transcendência da mensagem evangélica que ele deixou, é importante nós considerarmos que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento nosso, da humanidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3. Todavia,
com o progresso natural de melhoria espiritual destinado a todos os seres da criação, nós teremos à nossa disposição o tempo e os recursos divinos necessários para compreender a missão integral do Cristo e o relevante papel por ele exercido na vida cotidiana. Atingida esta fase do aprendizado, que é agora, nós aceitaremos sem reserva, será com docilidade e gratidão, será o jugo do Senhor, assim expresso em suas amorosas palavras. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus sempre esteve conosco, meus irmãos, sempre. A recíproca é que não é verdadeira. Nós é que abandonamos Jesus. E sem Jesus estamos confinados à sombra de nós mesmos. Sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas da nossa fenomenologia, convincente e brilhante sob o ponto de vista tecnológico, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminhos do caos. Do livro Escrutínio de Luz, de Chico com Emmanuel. Já encaminhando os nossos finalmente, faço algumas perguntas e deixo aos queridos ouvintes e espectadores. Até quando vamos seguir ignorando seus ensinamentos de amor e perdão às criaturas? Se fosse o Cristo usar das nossas leis de compensação, as quais defendemos com unhas e dentes, se fosse exigir a reparação ao mal que lhe fizemos, quanto sangue exigiria de nós, Jesus? Por todos os ultrajes que recebeu, não só o ferimos com espinhos e a lança, não só o pregamos no madeireiro infame, como também o fizemos ouvir em meio à sua agonia atroz as zombarias que lhe dirigimos. Que reparação a tantos insultos ele nos pediu? Nenhuma. Ao contrário, o último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes, pedindo ao Pai que nos perdoasse porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Como ele eu vos peço, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Compreendam, tolerem, auxiliem, amparem, acudam. Sejamos neste momento grave porque passa a humanidade, cristãos, bondosos, fraternos, na pura acepção da palavra, seguidores dos ensinamentos de Jesus. A terra clama por nossa transformação. Vamos? Vamos? Este é o recado de hoje, meus queridos irmãos. Espero que tenham gostado, espero que sirva para a nossa reflexão, espero que sirva como remédio para esses momentos em que nós precisamos nos curar física e espiritualmente. E para encerrar o nosso trabalho, vamos fazê-lo com uma oração. Coloquem água junto aos seus aparelhos para serem fluidificadas, nunca estamos sós. Relaxem suas cadeiras, respirem fundo. Elevemos a nossa alma e oremos com Bezerra de Menezes. Prossigamos servindo o Mestre, certos de que quanto mais doarmos em favor dos sofredores,
mais receberemos do alto na forma de amparo necessário às lutas que nos dizem respeito. Sigamos estendendo braços e mãos aos irmãos em prova. Caminhemos olhando para os infelizes, auxiliando conforme as nossas forças, convictos de que o Cristo nos vê e nos conduz nos momentos em que somos chamados aos nossos testemunhos inevitáveis. E que assim seja. Até uma próxima. Um abraço no coração de todos nós.